Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um Gilmar Mendes Convida. Vamos chegando, vamos entrando para participar, sejam bem-vindos, boa noite, convida todo mundo que hoje tá daquele jeito, viu? Hoje tá uma seleção aí, estamos repletos de convidados para falar sobre um tema bastante polêmico, a bola da vez, não é? Essa questão aí da obrigatoriedade ou não da vacina em relação a uma suposta possibilidade de desligamento por justa causa, né? E hoje eu não convidei apenas uma pessoa, não sei o ponto de vista de cada um deles, mas vamos ouvi-los, né? Vamos falar com quem conhece, com quem atende. Convidei aí 4 estrelas para falar sobre esse tema hoje. O nosso querido João Paulo Machado, que vai ser o primeiro a participar. Depois a gente vem com o advogado Jarleno, depois com o juiz Agenor e outro juiz Luciano Martinez. Então hoje não tenho dúvida que será uma noite aí repleta de conhecimentos, repleta de experiências, repleta de didática por parte desses 4 convidados. Então convida todo mundo. Manda aí clica no aviãozinho aí, chama todo mundo para participar, né? Que hoje eu quero recorde de público, viu? Hoje eu quero recorde de público. Meu primeiro convidado já está na área, já vi ele ali já quando passou. Um minutinho já te chamo. Ele está com a outra live marcada também daqui a pouco, mas como sempre bastante solícito e disponível, né? Falou, não, Gilmar, a gente dá um jeito, e aí a gente conseguiu encaixar aí no horário dele, para ele fazer uma participação e dar essa opinião, e de antemão já vou largar uma perguntinha extra também a ele, né? Aproveitando, né, que é como a gente fala aqui, aproveitando a deixa da presença dele. Então, vou convidar aqui a participar da nossa live, sempre ele, João Paulo Machado, que é contador, advogado, auditor fiscal do trabalho e também coordenador geral do Governo Digital Trabalhista. Grande João Paulo Machado, seja bem-vindo outra vez, novamente, de novo, a essa live. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos e a todas que acompanham aí o Instagram do Gilmar, que é realmente aquele Instagram que bomba sempre. Parabéns aí por conduzir tão bem as discussões e não é à toa esse público que sempre está prestigiando, porque realmente você faz um excelente, um belo trabalho. E realmente hoje num assunto extremamente atual e mais do que atual, talvez ainda controverso, né? Bastante complexo, controverso, e que é aquela situação que você pode até ter opção e opinião, mas resposta concreta é uma coisa bastante difícil nesse momento ainda. Exatamente, obrigado, meu querido. Realmente bastante difícil, tema polêmico, pergunta da vez, né? Eu creio que teremos aí dentre os quatro, talvez opiniões divergentes, mas é isso que faz a gente aprender cada vez mais, enxergar por outros pontos de vista, né? Claro, gente, a opinião de cada um deles é opinião pessoal, né? Embora alguns tenham cargos públicos, aí não representa a opinião, a tese do órgão em si, mas tende a ser algo nesse mesmo caminho, né? João Paulo, que é aí do nosso querido MTE, ou da querida DRT, né? Como os queridos costumam chamar, ainda não se adaptou para essa nova distribuição que foi feita no Ministério da Economia. E já é um velho convidado nosso, né? E que sempre é bem-vindo aqui na nossa live. João Paulo, sei que daqui a pouco você tem outra live para participar. Não quero te atrasar. E aí vem a pergunta. O próximo convidado já está aí também. A Genô também já vi passando aí. Daqui a pouco o Luciano também já fica na expectativa. Recusa do trabalhador em tomar vacina do Covid pode lhe resultar numa demissão por justa causa ou não? Ou depende? Pois é, meu amigo. Não pode pular. É uma situação, como eu disse, não dá para pular, né? Não dá pra Então a pular. gente tem que dar uma resposta.
Mas, assim, é uma situação que é a pergunta da vez, e embora ainda estamos numa fase inicial das vacinas, né, ainda temos um tempo que isso vai acontecer efetivamente para que as vacinas estejam disponíveis, e antes das vacinas estarem completamente disponíveis, não há que se questionar, é uma questão que ainda não pode ser praticada, mesmo que a resposta seja sim. Sim. Eu, na minha avaliação pessoal, com base nas legislações vigentes e nas regras que estão disponíveis, eu penso que não é possível a dispensa por justa causa. E, na verdade, até a dispensa sem justa causa é controversa, porque pode se alegar uma discriminação, caso isso aconteça. Então, agora, como a dispensa sem justa causa ela não tem justificativa, aí vai caber ao trabalhador comprovar que aquela dispensa se deu porque ele não tomou vacina. É algo muito mais difícil de se provar, né? Mas aí a dúvida é, poxa, então você acha que não é passível de dispensa por justa causa, e por quê? Bom, primeiramente porque há quem argumente que deveria ser possível, que é possível a dispensa, porque se trata de uma situação que o trabalhador está num risco ali de contaminar outros trabalhadores da empresa, então se trata de uma proteção coletiva e não individual. Só que já está bem claro pela medicina, pela ciência, por todos que desenvolvem as vacinas, que a pessoa imunizada, ela continua sendo suficiente, enfim, contaminante de outra pessoa. Então, o fato de eu estar imunizado com a vacina não significa que eu deixe de ser um transmissor. Logo, eu não posso falar em proteção coletiva se eu vacinado ou não vacinado, não vai fazer a menor diferença no aspecto da transmissão para outros trabalhadores. Agora, uma coisa assim que complica é realmente o fato de que cabe ao empregador tomar todas as precauções para evitar que os seus trabalhadores sofram qualquer dano relacionado ao trabalho. Então, a Covid-19 é uma doença do trabalho? Especificamente não, mas pode ser. Pode ser. Porque depende muito, vai depender sempre do caso concreto. Essa é a questão. Desde que, como qualquer outra doença, depende-se do caso concreto se aquela contaminação se deu no ambiente. Então, o trabalhador não imunizado, ele pode se contaminar e ter uma situação muito mais grave em relação à doença do que aquele que for imunizado. Então, por esse aspecto é que o empregador tem assim pela responsabilidade dele. Poxa vida, ele tem que garantir a saúde do trabalhador. Se o trabalhador é contaminado, ele responde. E aí o trabalhador não quer fazer um procedimento que vai lhe proteger. Então, realmente tem esse outro lado da situação que gera no empregador um problema sério de controle de saúde. Porém, como eu disse, a meu ver, olhando as normativas vigentes, eu não acho que o poder diretivo, que as autorizações existentes são suficientes para garantir a justa causa. Inclusive, o Ministério Público se manifestou recentemente, embora não para o público externo, mas para o público interno, né, numa orientação para os próprios procuradores, no sentido de que é possível a justa causa, e eu não digo que está... É uma avaliação muito, muito difícil de se dizer, porque não é algo que está na lei objetivamente, pode ou não pode. Agora, embora eu ache que hoje ainda não é possível, eu tenho quase como certo que o judiciário vai se manifestar no sentido de que a justa causa será cabível nesse caso. Eu acho, embora eu ache que não, é aquela situação. A Constituição é muito clara, dizendo, por exemplo, que não é possível fazer redução de salário sem convenção coletiva. Está lá no texto da Constituição como garantia individual, que é cláusula pétrea e tudo mais. Isso. Aí vem a pandemia da Covid-19, a Lei 14.020, na época a medida provisória 936, trazendo a possibilidade de redução de salários por meio de um acordo individual, mas que houvesse um benefício emergencial que não mantinha o salário no mesmo valor, então havia a redução de salário. O que o STF falou? Bom, a regra da Constituição é a regra geral. Porém, nós estamos numa situação excepcional, nós temos um caso aqui que nunca se viveu, então
Nesse caso aqui, como tem um complemento do benefício, beleza, vamos autorizar, então, contrariando o texto constitucional, literalmente. Alegando então, que a redução de carga horária também, né, que está mantendo o salário exatamente, hora. exato. Mas naquela regra lá mesmo, com redução de carga horária, não é passível se não for por meio de acordo ou convenção coletiva. Isso. Então, aí vem essa questão. Se nesse caso houve essa flexibilização, e o STF em vários momentos já decidiu, inclusive, da possibilidade da vacina ser obrigatória, claro, não à força, mas passível de penalidades administrativas ao cidadão que se recusar a tomar a vacina, caso o Estado, o município ou a União definam que aquela situação deve ser obrigatória. E eu até acho razoável, totalmente razoável aqui, por mais que eu estou falando aqui que eu não acho que possa demitir por justa causa, não estou dizendo que é um direito da pessoa não ser vacinada. Eu acho que é razoável se vacinar. Não consegui entender, inclusive, por que a pessoa não quer se vacinar e se proteger. Mas, assim, cada pessoa tem uma visão, existem imensas fake news circulando por aí, as pessoas às vezes ficam naquela dúvida, é algo muito novo e acabam achando, olha, essa vacina pode não me fazer bem, e aí vem toda uma situação até mesmo alimentada por autoridades e por pessoas influentes, no sentido de que aquilo ali não deve ser utilizado, e isso gera um receio totalmente aceitável na população que não tem, talvez, total instrução de se aquilo é ou se não é adequado. Então, até por esse aspecto de que hoje há uma quantidade imensa de informações dizendo que a vacina é ruim, você exigir do trabalhador que ele contrarie isso e tome a vacina também, então, por esse aspecto que eu acho que a dispensa por justa causa não é viável hoje dentro das nossas regras. Mas, como eu disse, o judiciário que vai dar a última palavra, eu não consigo ver outro caminho de definição que não seja alguma avaliação do judiciário, caso o empregador opte pela justa causa. Mas muito mais importante do que definir essa resposta nua e crua, tipo pode ou não pode, é o empregador ter a compreensão de todo o processo para uma justa causa. Sim. Então, o primeiro passo é fazer toda uma instrução, é tentar um convencimento, não aconteceu? Então o empregador vai ter que colocar no seu regramento do seu PCMSO e das suas normas internas, de que aquilo é... E quando ele coloca isso, ele está reconhecendo a Covid, como dizendo, então assim, você tem ônus e bônus das suas decisões. É isso que eu ia falar. Quando você opta por dizer que aquilo ali é uma situação de doença que pode ser ocupacional, então, meu amigo, tome cuidado com os outros aspectos disso também, de você fornecer os equipamentos adequados, de você tomar conta de todos os seus trabalhadores e não dizer que é uma pandemia, uma situação endêmica e que não é todo trabalho, eu não preciso colocar isso no meu programa. Tudo bem, então não venha falar em justa causa, porque se você não está achando que isso é uma situação de trabalho, agora não. Então eu vou reconhecer que é uma doença do trabalho, que precisa tomar cuidado, enfim, a depender das situações e das atividades, isso vai ser muito mais normal, especialmente profissionais de saúde, profissionais que atendem um grande público e tal. E você colocar isso, tentar a orientação, vai passar por um processo de talvez uma advertência. Não houve advertência, uma suspensão, uma reiteração dessa suspensão, para aí então se falar em justa causa e, como eu disse, correndo o risco ainda de essa justa causa ser revertida. Se eu fosse empregador, ou se eu fosse alguém que fosse orientar o empregador enquanto uma consultoria, alguma coisa, não atuo nessa área, mas fosse alguém dessa área, né, um advogado, eu diria, olha, não faça isso, porque o risco é grande. Agora, é um risco que a pessoa pode falar, não, eu quero correr esse risco. Assim como teve muita gente que dispensou, alegando uma situação de que a pandemia trazia a possibilidade de dispensa sem pagamento dos direitos uma força maior alguma coisa, quando não existia nada disso. A força maior. Mas foi a sua conta e risco. E aí, assim, cada um pode falar, pode fazer a sua avaliação e falar, bom, eu vou usar isso e pronto. Agora, tem o outro lado, que aí não é direcionado ao empregador, é direcionado ao trabalhador. Bom, se você especialmente de uma área que é uma área que tem muito contato,
você se recusar a vacina, ainda que você não seja dispensado por justa causa, considere que vai ser dispensado sem justa causa, conseguir uma recolocação no mercado depois, isso é muito complicado. Muito difícil. Todo empregador, por mais que se fale, é discriminatório, mas eu não preciso dizer que eu não estou te contratando porque você não tomou a vacina. Então, meu amigo, é uma coisa que o empregado precisa avaliar também os riscos da sua decisão de não querer estar imunizado, de não querer atender a essa situação, que é uma necessidade assim, premente para isso. Eu acho que, como eu disse, eu não consigo nem visualizar como alguém pode pensar que não quero, não vou tomar, eu prefiro que não, mas, enfim, cada um tem o seu pensamento e temos que entender essas situações de que as pessoas têm as suas convicções e paciência. Vai ser bastante complicado mesmo. Falei e a resposta não dá, né? Mas enfim, coloquei a minha posição, mas como eu disse, a resposta eu entendo que não existe ainda uma resposta clara e concreta relacionada ao tema. Falou não. Foi claro e objetivo, defendeu o seu ponto de vista, por um lado, entendeu também do outro, reforçou a questão da escala pedagógica, né, para fundamentar uma justa causa, mas que mesmo assim pode ser revertido lá na frente. Daqui a pouco quando eu entrevistar os dois juízes, inclusive, eu vou perguntar a eles, né, se ocorrer, você reverteria essa justa causa, já que são juízes do trabalho, de repente pode ser que futuramente caia isso lá no colo deles para decidir, não é? João Paulo, meu querido, aproveitar deixa, né? Vou perguntar uma outra coisa aqui que não tem a ver com o tema, mas aproveitando a sua presença, que é sempre muito boa. Está crescendo aí na mídia, vamos dizer assim, uma notícia como se fosse uma grande, imensa surpresa de que 90 mil trabalhadores, né, deixaram de receber o abono, ou receberam a menor por uma falha no processamento da RAIS ou dos eventos de folha de remuneração do E-Social. Esclarece para a gente o que foi que aconteceu e que ano base foi isso, que muita gente está achando que é agora de 2020 para 2021. Né? Quando foi que isso ocorreu? Dá uma clareada para as pessoas a respeito disso. Tá, vamos lá. Bom, primeiramente, houve sim um erro de carregamento. Na verdade, houve alguns problemas no carregamento da RAIS lá em abril do ano passado já. Referente a 2019. Né? Isso é tudo 2019 e essa notícia que saiu agora, embora tenha saído agora, é relativa a 2019 ainda, aquela situação que já vem sendo tratada pelo Ministério desde abril do ano passado. Na verdade, desde junho, quando se descobriu efetivamente, né, o problema de que algumas situações não tinham sido adequadamente carregadas pela equipe da RAIS. Então, isso foi corrigido, a grande maioria, e quando foi em 30 de setembro, houve um novo lote de carregamento, já contemplando, inclusive, as informações extemporâneas enviadas ali entre abril e setembro. E aí, quando isso aconteceu, houve um problema em um caso bem grande, bem concreto, que gerou mais ou menos esses 90 mil casos. São empregados que tiveram demissão ao fim de 2019, com projeção do aviso para janeiro de 2020. Esses empregados que tiveram essa situação da projeção para o ano seguinte, quando a empresa, por exemplo, busca lá na consulta da RAIS a informação, as informações foram carregadas da remuneração de todo o ano de 2019. Porém, no momento que foi passada a informação da base RAIS para a base do abono, então veja só, o pessoal até coloca o E-Social, mas do E-Social a informação veio, foi carregada e tal. Tranquilo. Foi nesse processo ali, claro, são as informações oriundas do E-Social, porque as informações do E-Social elas têm que ser tratadas, colocadas na mesma forma daquelas que entram pelo PGD da RAIS, para que haja um processamento conjunto, afinal o empregado pode ter vínculo com empresas do grupo 2 e empresas do grupo 3, e você tem que tratar o CPF, todos os vínculos, para identificar se ele tem ou não direito ao abono. E aí, na hora de carregar essa informação da base RAIS para a base abono, o sistema levou essa data de demissão como sendo janeiro de 2019. E isso, então, na hora que foi para o abono, não levou a remuneração. Muitos empregados já tinham recebido lá no mês de junho
na antecipação, porque lá Isso. em abril, quando isso carregou, não houve esse erro, ele carregou correto. Não, Na hora que correto. carregou a segunda vez, em setembro, é que houve o problema. Então, embora o número seja maior, muitos receberam lá nessa data de junho, julho, ali naquele pagamento. E aí, somente aqueles que foram carregados, seja por causa daqueles erros que tinham acontecido, seja porque a empresa mandou entre abril e setembro, houve esse problema, então, no carregamento. E esses vínculos não tiveram a liberação do pagamento. Essa liberação deve acontecer a partir do próximo cronograma de pagamentos para o segundo semestre, junto com a raiz genérica de 2019 do E-Social. Ou seja, junto com as informações que foram enviadas pelos empregadores a partir de 1º de outubro e ainda não alimentaram a base raiz. Então, todas essas informações, aquela situação que foi corrigida a partir de 1º de outubro, e esses casos que houve erro no processamento, eles vão ser recarregados para um pagamento agora, em 2021 ainda, junto com o cronograma de pagamento da base de 2020. Então, exatamente essa a situação que gerou esse problema. Como você mesmo disse, é uma situação já conhecida, é que para a mídia isso acabou saindo agora. De nós, do departamento pessoal, de todo mundo aqui que é da área, especialmente quem assiste o Gilmar aqui, já tinha essa informação desde sei lá, 6 meses atrás ou mais. Foi. A gente vinha falando sobre isso. Em relação ao programa da Raiz, João Paulo, meado de março mesmo, envio até meado de abril? Sim, a previsão é de que o layout e o manual saia entre agora sexta ou segunda-feira, questão de prazo de publicação. Se não sair na sexta, na segunda. E o prazo de envio iniciando em meados de março até meados de abril. De 13 a 12, de 15 a 15, alguma coisa nessa linha. Então agora sai o manual e o layout para as empresas de software adaptar o sistema. E o programa mesmo só é meado de março, não é isso? Isso, exatamente. Para que o envio, ou seja, o envio de informação para a RAIS pelos empregadores, pelos escritórios, somente lá pelo dia 13 de março, acredito que vai ser 13 de março que vai ser liberado o início dos envios. Pronto, gente, está claro. Todo dia me perguntam, cadê o programa da rádio? Magilmar, o programa da rádio. Eu falo, não tem como não. João Paulo, meu querido, você tem uma live daqui a pouquinho. Eu sei que quando você entra, chove pergunta para você de social, daquilo outro. Estão mandando olhar meu WhatsApp que deixar uma pergunta. Não tem como agora, não. Em breve eu convido o João Paulo de novo a participar, para a gente ficar 1 hora e meia conversando, a gente tira as dúvidas, tá? Com certeza, a gente remarca. Realmente eu preciso sair para atender o Dr. Arno na outra live, que é exatamente sobre esse tema, inclusive a justa causa. E você também tem vários convidados ilustres aí. Eu agradeço até a oportunidade de estar aí com vocês nesse meio tão bom, porque eu não me sinto capaz, suficiente para estar, mas já que me convidou, nós estamos juntos. Que é isso, sempre. E, enfim, sempre bem-vindo. É um orgulho e um prazer poder estar contigo. E um abraço para todos que estão assistindo depois eu vou ver esse vídeo. Vai ver com as todo. opiniões dos outros pontos de vista, em relação aos aspectos da dispensa. Valeu, João Paulo. Um forte abraço, amigo. Fica com Deus. Grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau. Começamos, viu? Já começamos em altíssimo nível, aí com os pontos de vista de João Paulo, que esclareceu acerca da opinião dele, né, nesse aspecto, e também aproveitei a deixa, né, para ele dar mais uma canjinha aí sobre essa questão da RAIS, desses trabalhadores, e deixar claro aí a questão do envio da RAIS desse ano, né, que ele já tinha falado comigo, eu tinha até comentado em alguns grupos de ex-alunos, que só meado de março é que vai ser disponível o envio da RAIS até meado de abril, que todo mundo está achando que já vai sair esse mês. Mas o nosso próximo convidado já está aqui também disponível. Eu vou chamar agora Jarleno Oliveira Júnior, ex-professor meu. Ele é doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Processual Civil e Processo do Trabalho, é advogado militante, professor universitário e também coordena o Departamento Jurídico do Centro Universitário Uninassal. E tá aí, ó, com o cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho.
Grande A moda Jarlene. da pandemia, para diminuir o contato com o barbeiro. Essa foi ótima. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo em paz? Melhor agora, Gilmar. Muito feliz em lhe ver. Infelizmente, a pandemia termina suspendendo alguns dos nossos projetos presenciais, mas eu fico muito feliz em ver o quanto você produziu, o quanto ajudou muitos profissionais da área a se inteirarem, a se habilitarem, a se capacitarem. Eu quero agradecer o convite e dizer a você que você está de parabéns. Você é uma pessoa de luz, que é um norte, uma orientação, né? Já fomos parceiros em muitos projetos e eu fico sempre admirando todas as iniciativas. Muito, muito obrigado. Já fui seu aluno na Maurício de Nassau também, quando eu cursei alguns semestres de Direito. Aí você não fala essas coisas, não lembro, pelo amor de Deus, que esse me envelhece. Não, aí não. Você, como seu aluno, era um menino, provavelmente. Muito provavelmente ele não tem muito tempo, não. Acho que foi em 2013, por aí, mais ou menos. 2012, 2013. E depois lá na pós também, né? Que você ministrou disciplina pra gente. E claro, já era por ter te convidado para uma live há muito tempo. Eu falei, peraí, que agora eu vou encaixar ele. A primeira pessoa que eu convidei foi você. Eu falei, não, agora a Jarlene tem que participar, que eu quero ouvir a opinião dele. Né? Ele costuma falar, Rapaz, gesticular. Eu só me sinto honrado. Você já é hoje uma referência na sua área. Eu me sinto muito feliz por você, pelo convite, muito feliz mesmo, de coração. Sempre. O que você convidar, meu amigo, é uma ordem. Pronto. E, sobretudo, porque eu sei que vou estar aqui junto a nomes que são também expoentes. O professor Agenor, doutor Agenor Calazans, o professor Matunês, o Luciano, são queridos professores, pessoas também a quem eu devoto uma grande admiração. Então, quem está ganhando sou eu, meu amigo. Pode ter certeza. Eu convidei assim uns 4 e falei assim, meu Deus. Quando todo mundo aceitou, eu falei, meu Deus, e agora? Eu comecei a ficar nervoso, comecei a me tremer. Eu falei, eu joguei para ver se de repente um dos 4 aceitava. Jarlene, meu querido, então, qual o seu ponto de vista aí a respeito desse tema de justa causa versus recusa em ser vacinado? Há essa possibilidade? Não há? Claro, agora não, mas quando a vacina estiver disponível, amplamente disponível para a população, quem sabe esse ano? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar também a participação do professor João Paulo, que muito brilhantemente fez como todo bom advogado faz, saiu pela tangente, nem sim, nem não. Mas foi excelente a explanação dele e realmente a gente termina atendendo aí com a orientação. Mas eu não gosto muito de ficar em cima do muro, né? Eu vou ser um pouquinho mais incisivo. Eu tenho uma postura, professor Gilmar, você sabe disso, o professor Adir Habib sabe disso, e todos os meus colegas acompanham. Eu tenho uma visão muito preocupada com o empreendedor, né? O micro e pequeno empresário, que são, na verdade, os grandes criadores de renda e geradores de emprego nesse país. Mais de 80% das vagas de emprego no Brasil estão hoje fornecidas em micro e pequeno empresários. Aí a pessoa fala assim, fechou a Ford fechou, vai ser um problema. O problema não é a Ford, o problema é aquela lanchonete que serve o cafezinho para o funcionário, o problema é aquela borracharia que trocava os pneus dos funcionários que pegavam a via parafuso, né? Um posto de gasolina. O micro e pequeno empreendedor hoje no Brasil sofre horrores, compressões no âmbito tributário, compressões no âmbito trabalhista. E aí a grande questão, Gilmar, é a seguinte: se esse empregador termina por aplicar uma justa causa, o juiz termina revogando a justa causa, reformando a justa causa e condenando o empregador. Se ele não aplica a justa causa e esse rapaz, esse funcionário, termina contraindo a doença, vai ingressar alegando doença ocupacional, solicitando indenização e ainda vai dizer, não tomei porque o meu empregador sequer insistiu. Então nós estamos aqui com uma batata aqui muito maior, né? Entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada. Do ponto de vista técnico-jurídico, eu tendo a entender que é o seguinte, preste atenção para depois os juízes não vierem em cima de mim me matracar. A justa causa é uma hipótese de uma sanção, é uma hipótese de uma pena, uma punição, né, por um ato. E toda e qualquer punição, toda e qualquer espécie de sanção
tanto no aspecto do direito penal, quanto no aspecto do direito administrativo, quanto no aspecto do direito trabalhista. Toda e qualquer sanção tem que ser interpretada de forma restritiva. A hermenêutica é absolutamente clara nesse sentido. Eu não posso fazer uma interpretação extensiva das hipóteses de justa causa. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: existe previsão legal expressa para a aplicação da justa causa nessa hipótese? Ela pode ser enquadrada como um ato de insubordinação, como um ato de desídia? Então, a mim parece que vai terminar indo para a casuística, porque nós temos uma série de situações em que o empregado pode motivadamente alegar a sua recusa. E ele pode motivadamente justificar a sua recusa. Até o próprio Ministério Público do Trabalho, ao orientar a possibilidade de enquadramento da justa causa, na minha visão, muito equivocadamente, né, não seria esse o momento sequer para desenvolver uma tese nesse sentido, mas mesmo o Ministério Público do Trabalho, ao desenvolver a tese no sentido da possibilidade de enquadramento de justa causa, deixou ressaltado que a ressalva que o empregado que motivadamente, através de laudo médico, justificasse a sua recusa, poderia ser, não deveria ser a ele aplicada a justa causa. E aí, eu voltando à questão da interpretação restritiva, meu amigo Gilmar, eu digo o seguinte: na minha visão, a única hipótese legal hoje, né? Eu digo hoje porque existe já um debate no âmbito do Congresso sobre a construção de uma norma federal, uma lei, né, que envolvesse expressamente a questão da limitação, inclusive, dos empregados não vacinados, acesso aos ambientes de trabalho e tudo mais. Eu acho isso um absurdo do ponto de vista de liberdades individuais. Vai ser vai complicar mais ainda. Como vivemos num país em que um deputado federal é preso de madrugada porque você postou um vídeo no YouTube, por mais idiota que fez o vídeo, ou por mais violento, chulo que seja o vídeo, seja lá o que foi, ninguém nem assistiu o vídeo, porque o vídeo foi censurado, retirado do ar e colocado no inquérito sigiloso. Bom, mas é o país que vivemos. Voltamos. Na minha concepção hoje, conforme a norma está hoje, a única hipótese legal que o empregado que não se vacinasse estaria enquadrado seria a hipótese da linha K do artigo 482, a linha M do artigo 482, que diz que é impossível a despedida por justa causa na perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Que então, veio com a reforma, inclusive, né? Esse veio com a reforma, não foi? Exato. Então, se esse empregado trabalha, por exemplo, na área de saúde, é um médico, é um enfermeiro, exige-se para essa atividade que ele esteja vacinado e ele assim se recusa sem uma fundamentação adequada, eu acredito que isso pode ser enquadrado como justa causa. Mas aí você vê uma outra questão, meu amigo Gilmar. Se eu considero que qualquer recusa para a vacinação pode ser considerado a justa causa, eu estou, na verdade, fazendo a interpretação a contrário senso de que a vacinação é um requisito necessário, ainda que não disposto em lei. O que seria ilegal, porque eu não posso fazer interpretação restritiva. Né? Então, o empregador estaria dizendo assim, olha, você só pode manter-se empregado se estiver vacinado. Então, se a vacina é um requisito para eu estar empregado, o empregado hoje pode ir para casa e dizer, eu não trabalho não até ser vacinado. O motorista de ônibus, o pedreiro, o faxineiro, vai todo mundo para casa e diz, olha, já que o Ministério Público entendeu que a não vacina, ou a recusa à vacina pode ser enquadrada como justa causa, ele está, contrário senso, entendendo, interpretando que a vacina é um requisito para eu trabalhar. Se a vacina é um requisito para eu trabalhar, meu querido, tchau, vou para casa. Só volto a trabalhar quando tiver vacina. Quando tiver vacina. Ou seja, nós estamos exigindo e necessitando da atividade dos deliveries, dos eletricistas, do pessoal que cuida do Netflix, do streaming, do iFood, né? Do iFood,
todo mundo está trabalhando sem vacina. Aí, de repente, quando chega a vacina, não, agora a vacina é obrigatória. Então quer dizer que antes eu estava colocando em risco a coletividade e agora não coloco mais? Como assim? Que história é essa? Essa foi muito boa, bem interessante. Há uma interpretação muito extensiva em relação. Veja, é difícil a gente estar comentando isso, mas eu me sinto à vontade. Primeiro, que eu estou num ambiente primoroso. Segundo, porque são todos grandes profissionais e amigos e têm um gosto pelo debate. Mas é difícil, às vezes, a gente trazer esse tipo de abordagem, que a pessoa logo lhe rotula. De vez em quando me aparece no Gilmar. Você é negacionista, você é antivacina, você é gado de Bolsonaro. Eu posso ter uma opinião, uma posição e não seguir ninguém. Então, eu não sou contra a vacina, muito pelo contrário. Tenho as minhas restrições e minhas preocupações, como acho que qualquer pessoa sensata deve ter tido, quando viu atraso na entrega de relatórios da Coronavac. Primeiro era X%, ia ficar, depois era Y%, ia ficar assim, porque alguma coisa que precisa ser ajustada. Daí, porque, para mim, a importância, e quero aqui fazer uma referência pública, a importância da Anvisa nesse papel de regulamentação, de acompanhamento, de registro emergencial. Não é assim, eu quero oferecer uma vacina para você, me dê aí. Não, precisamos ter um protocolo, né? Precisamos ter um passo a passo. Cumpridos os protocolos, cumpridos os passo a passo, analisado. A vacina da Oxford, por exemplo, não foi da Oxford, foi da Pfizer, por exemplo, emitiu diversos relatórios, inclusive nos países da Europa, não sugerindo a vacinação de quem tivesse casos de alergias, né? A vacina da Oxford já emitiu alguns relatórios que não produz efeitos em crianças, né? Ou não produz efeitos em idosos. A questão ainda está tumultuosa. Com isso, eu quero dizer que o empregado pode dizer, não vou tomar vacina. Não, mas eu quero que a gente precisa analisar com cautela a atividade do empreendedor, do empregador, que se vê, como você mesmo disse, entre a cruz e a espada, e de, beleza, eu não vou exigir a vacina. Mas aí o cidadão pega e encontrar a doença. Ele é um motorista de ônibus, ele é um atendente da lanchonete, vai alegar doença ocupacional. Vai querer afastamento, vai entrar em benefício, vai querer estabilidade, FGTS. Dano moral. Né? Dano moral. Então, a minha recomendação para as empresas para as quais eu presto serviço é a seguinte, olha, assim que a vacina estiver disponível, nós vamos enviar um comunicado informando da importância da vacina, informando da necessidade de se cuidar da imunização de massa, né? E que estamos sugerindo, recomendando que estão vacinando, principalmente para aquelas pessoas que trabalham na atividade de relação com o público. Esse comunicado, devidamente apresentado a todos os empregados, na minha concepção, também não sei como é que os juízes vão acolher isso, vai resguardar o empregado na hipótese de uma possível alegação de omissão. Do dever do empregador de cuidar, de zelar pela saúde dos seus empregados. Ou seja, o empregador está informando, pode, inclusive, vou além, já comentei sobre isso, pode, inclusive, dizer, olha, o empregado que for se vacinar vai ter o dia de folga, né? Vai ter X dias. Com isso, eu elimino um dos parâmetros utilizados pelo Ministério Público do Trabalho, que é a chamada obrigação do empregador de zelar pela saúde do seu empregado. Ou seja, o empregador ele tomou todos os cuidados, oportunizando ao empregado que, se ele assim entender, vacinasse. Ele não se vacinou. Vem a falácia do Ministério Público, dizer que não vacinado ele coloca em risco a coletividade. Como assim? Os próprios estudos estão dizendo que quem vacina também propaga. Também. E tem outra. O cidadão ele pode dizer, olha, eu já tive Covid, fiz o meu exame sorológico, agora está aqui o meu exame, eu estou com anticorpos, eu nem transmito, nem contraio, e aí não é um argumento, não é um fundamento? Ou seja, a casuística vai terminando, eliminando os três pilares da fundamentação pela suposta obrigação. Primeiro, o pilar de colocar em risco a coletividade. Isso é uma falácia
uma vez que os próprios estudos demonstram que quem se vacina também transmite. O pilar de colocar em risco a si mesmo. Bom, essa questão de colocar em risco a si mesmo é a questão da proteção e do zelo do empregador para com a saúde do seu empregado. O empregador, ele tem que cuidar do seu ambiente, mas ele não é pai do empregado. Né? Ele não é pai do empregado. Minha filha, quando pequena, que ia tomar vacina e chorava quando era uma vacina com injeção, né? Eu chorava junto, mas ela tinha que ir. Que tinha que ir. Né? Mas depois ficou grande. Tinha que ir. Ela ficou grande. Cada um agora vai cuidar. Eu vou continuar zelando pela saúde dela. Né? Eu vou informar ela, é importante, você tem que cuidar disso, você não pode deixar de se cuidar. Né? Meu pai, inclusive, está de Covid internado, graças a Deus, em quadro de recuperação, mas passamos um susto grande com essa doença. A doença não é brincadeira, não. Eu nunca menosprezei a doença, agora sempre fui contra o isolamento horizontal. Total. Nunca entendi que a doença deve ser interpretada como uma coisinha de nada, mas continuo sendo absolutamente contrário a qualquer política de fique em casa, lockdown e tal. Não, vamos passar. Nós somos um Estado que está falando fique em casa há não sei quanto tempo, mas não tem um projeto, um protocolo que seja de segurança para a volta à educação. Permitiu eleições, permitiu candidaturas, permitiu shopping, permitiu bares, permitiu restaurantes. Educação não é educação que coloca em risco a população. E os ônibus e metrô cheios. Então, esses contrassensos, essas contradições, infelizmente, terminam fazendo com que o livre pensar fique restrito. Né? Eu achei interessante, como você perguntou no início da sua live, muito brilhantemente, você perguntou assim, e aí, João Paulo, se não, eu defendo. Né? Assim, existe uma série de circunstâncias a serem analisadas. A impossibilidade de interpretação extensiva de cláusulas sancionatórias, a hermenêutica, a própria doutrina do direito do trabalho não admite que eu interprete de forma extensiva as hipóteses limitadas de sanção do artigo 482. Então, eu preciso entender qual enquadramento estaria ali adequado. Depois, eu preciso entender qual a responsabilidade do empregador. É do empregador a responsabilidade de pegar o empregado pela mão e levar para vacinar? Qual é a responsabilidade do empregador saber se o empregado tem ou não tem? Essas questões que, infelizmente, como eu disse, no âmbito da casuística, nas interpretações jurisprudenciais, terminam pela tese do risco do empreendimento, do risco objetivo, etc., da responsabilidade objetiva, etc., na minha visão, na minha concepção, humilde concepção, punindo o empreendedor. E eu acho engraçado que toda vez que as pessoas falam em empresa no Brasil, o empresário malvado, perverso, explorador, ele pensa no dono da Ford, lá nos Estados Unidos. Acha que ele não pensa no dono da borracharia, no cara que faz a camisa da farda da Ford. Né? Nivela por cima, né? Nivela por cima. A vendedora de café, a vendedora de bolo, a vendedora de mingau que fica ali na porta da fábrica. É isso, meu querido. Eu estou falando demais, mas é porque eu me empolgo com você, me empolgo com suas iniciativas, suas provocações. Mais uma vez, agradeço demais a oportunidade. Estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta. Seus convidados. Estou vendo aqui, eu fico com pena que eu li os comentários, mas tem um procurador do trabalho acompanhando a gente aí, o Bernardo Guimarães. Sou procurador do trabalho e terminantemente contra essa concepção da dispensa do empregado recusante da vacina. Bernardo, se você quiser, depois do último convidado, que é Luciano, se você quiser participar ao vivo também, fica aí até o final e no final você me avisa, que eu te convido para entrar também. Bernardo é um amigo querido. Isso, né? É um amigo querido, uma pessoa a quem eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Eu quero aqui também de público dizer, esse cara é de uma coragem, esse cara é de um pensamento à frente do tempo dele. Ele é procurador do trabalho, ele tem absoluta consciência da sua atividade, da responsabilidade e da sua função, mas ele é uma pessoa que ele não vai
Ele tem um livro chamado Nadando contra a Corrente. Então, eu vou usar aqui a expressão dele mesmo. Ele não nada com a corrente. Ele vai dentro da melhor concepção do que ele tem de ser razoável e aplica o melhor fundamento, o melhor argumento para isso. Então, parabenizar aí também o meu amigo Bernardo Guimarães, que entrou aí na live e já fez a sua colocação. Então, a grande questão é essa, querido Gilmar. A Jarleno, foi como colocaram aqui, você pensa fora da caixa. Você já colocou pontos de vista que até então a gente, eu particularmente não tinha enxergado, e super concordo com o seu ponto de vista, assim como o de João Paulo. Eu sempre falo assim, todo mundo está certo, dependeu o que a ideia é defender, qual a tese, não é? Mas sinceramente mesmo, essa questão mesmo que você tocou aí, de que o empregado é maior de idade, do outro lado da moeda, né, de não era obrigado, agora é, e eu que já fui contraído, não vou ser vacinado, não seria uma prática discriminatória, vou ter que separar quem não se vacinou de quem vacinou. Ficou bem interessante, deu um nó cego aí de um monte de gente, que a gente vai tentando desatar aqui no decorrer dos demais pontos de vistas, né? O nome do livro é Nadando contra a Corrente, não é isso, de Bernardo? Isso, o primeiro livro. Já vai sair o segundo dele aí agora, também que eu não me lembro o título, mas o primeiro é o Nadando contra a Corrente. Muito bom. Pronto. Meu querido, só agradecer, reforçar a admiração que eu tenho por ti. Quem sabe a Dependente faz uma espécie de réplica dessa live aí daqui a um tempo, ou com outros pontos de vista, ou se sair alguma novidade a respeito disso, seja de STF, seja de Secretaria de Trabalho, de que órgão que for, né? Seja para fortalecer a tese deles ou para derrubar, como você derrubou aí a tese que argumentaram da obrigatoriedade e com fundamentos bem plausíveis, né? E muito bom mesmo. Infelizmente, seu tempo tá curto. Tem outras pessoas aqui esperando. Agora é a Genô. E para a Genô vai ser bem interessante, né? Que vai cair no colo dele. Outras pessoas brilhantes. Gilmar, só queria deixar aqui registrado a nossa página, no nosso canal do YouTube, Bate-Papo dos Oliveiras. Tá? Nesse período agora, justamente por causa do internamento do meu pai, nós demos um tempo essa atividade, mas está lá uma série de programas gravados, esses temas polêmicos a gente procura sempre estar debatendo. E a página do Instagram, oliveirajunior.jarleno, quem quiser também mandar um comentário, fazer pergunta, a gente está sempre colocando também um aspecto de alguma temática polêmica, tanto no Instagram quanto no Facebook. Você não vai encontrar outro Jarleno Júnior, não. Só repete aí o do Facebook, do que você falou, Bate-Papo. Do YouTube é o Bate-Papo dos Oliveiras. Bate-Papo dos Oliveiras. Gente, quem quiser o Instagram de qualquer um dos convidados, na divulgação que eu fiz, tem o Instagram de cada um, no card de divulgação, tem no meu Insta, deve ter no Insta do pessoal também, tem lá o arroba, o Instagram de cada um dos convidados. Aí vai lá, segue, adiciona, se quiser bater um papo, tenha certeza que todos eles são bem receptivos, né, em relação a isso. Meu querido, eu vou ter que me despedir de você temporariamente, mas minha gratidão, parabéns aí pelo ponto de vista, pelos argumentos, e a gente vai se falando, valeu? Valeu, meu irmão, um abraço grande aí no coração, e eu continuo aqui acompanhando vocês. Acompanha. Você que me desconecta, como é que eu estou procurando aqui? Eu aqui, valeu. Beleza, valeu. Que participação, viu? Deu nó cego aí, viu? Embolou tudo. Trouxe aí pontos de vistas que certamente nem todos tinham já, né, martelado, já tinham pensado. E agora vamos para o próximo convidado, né? Figuraça muito querida, muito amada por todos, né? Todas as pessoas que eu conheço, que conhecem essa pessoa, sempre fala bem, né, dele, da pessoa, do ser humano. Ainda fala que é cantor também, já deu uma canjinha pra gente uma vez. A participação agora é do nosso querido Agenor Calazans, que é juiz do trabalho, especialista em direito do trabalho, especialista em economia do trabalho e sindicalismo, especialista também em processo civil, coautor de livro, professor de pós-graduação, uma pessoa que eu tenho uma grande, imensa admiração. Professor Agenor, boa noite, seja bem-vindo.
chegando aqui devagarinho, professor Gilmar. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui. O professor Genô é todo assim, todo na cadência, assim, estilo Martinho da Vila, ó, na cadência, naquele ritmo gostoso. É devagar, devagarinho, bem, devagarinho. devagar e sempre. O senhor estava acompanhando aí o posicionamento de João Paulo, de Jarleno também. Pois é, eu assisti, consegui pegar boa parte do primeiro expositor, do João Paulo. Ele estava ainda ali dando boa noite, de modo que eu consegui pegar praticamente tudo. E assisti o professor Jarleno com sua empolgação sempre contagiante. Jarleno sendo Jarleno, né? Sempre contagiante, sempre daquele jeito que ele é. Mas é assim mesmo, né? Então cada um tem seu jeito de ser e de defender aquilo que você tem a sua convicção. É muito importante que assim seja. Eu quero dizer ao pessoal que está assistindo que muito provavelmente vai acontecer aqui nesse encontro um pequeno hiato. Que aqui não se dá como nas bodas de Canaã, que o melhor vinho é servido ao final. Parece que o melhor vinho já foi servido. Agora, interrupção e depois o melhor vinho volta com um pequeno hiato, mas vamos fazer o esforço possível para manter a conversa. Agora, professor Gilmar, uma alegria grande voltar a bater esse papo e conversar com a turma. É sempre uma grande alegria mesmo. Jarleno colocou aqui que o seu doutor, é uma das pessoas mais espetaculares que ele conhece, né? Unidunité SSA. Olhando ele agora, penso que já tive medo das audiências da vida como preposta. Érica, um dos juízes mais respeitados do Justiça do Trabalho de Salvador, admiro demais. Aí, vale demais, né? Demais. O senhor é referência. É que nem eu sempre brinco, que é estilo Ivete Sangalo. Não conheço ninguém que não goste, né? Mas me conte aí, doutor. A gente conquista amigo é assim. Quem tem amigo tem essas declarações. Estão dizendo aí que o senhor canta muito bem. Mas então vamos conversar, não é? Vamos lá. Qual o ponto de vista do senhor em relação a essa possibilidade, se é que há, de demissão por justa causa, em caso do trabalhador se recusar a tomar a vacina da Covid-19? Então vamos lá. Primeira coisa é que, na verdade, esse tema chama, por muitas vezes, uma carga ideológica absolutamente desnecessária, que chega a ser impertinente, porque a discussão é jurídica ou científica. Ponto. Não temos que nos preocupar com posições ideológicas, politicamente falando. Mas vamos lá. O que a gente imagina com a vacina? A imunização, a imunidade de rebanho. Essa que é a intenção. A vacina prevê algo assim, pressupõe solidariedade. A vacina implica isso. Então, a pessoa que se recusa a se vacinar espera a imunização de rebanho, de cuja imunização ela se favorecerá, mas não quer participar de favorecer a sociedade. Então, é um tanto de falta de solidariedade, para não dizer egoísmo, não é? Mas se há ou não há justa causa quando alguém se recusa a receber a vacina. Vou fazer um reparo em relação àquilo. Aliás, o doutor Bernardo está nos assistindo, provavelmente faria esse reparo se ele vier a participar. Luciano também, Martinez também já está aí na área. Luciano também poderia fazer já essa... Tá aí. Mas o Luciano também vai participar, depois é ele. Então, há um reparo a ser feito em relação àquilo que se diz que o Ministério Público orientou. O Ministério Público orientou a demissão por justa causa. Não foi bem assim. O Ministério Público editou uma nota, e nessa nota ele diz com clareza algumas coisas.
sendo clinicamente justificada a recusa de receber a vacina, a empresa deverá adotar medidas de proteção do trabalhador, como, por exemplo, transferir para a atividade não presencial. Aqueles, por exemplo, que têm alergia, se enquadraria aí, professor? Alergia, intolerância, algo assim. Em não sendo possível teletrabalho e sendo legítima a recusa, não existe fundamento para a despedida por justa causa. É claro que nós estamos cogitando de vacinação disponível, é claro. A gente não pode imaginar que alguém seja obrigado a ser vacinado se não existe a vacina. Então, eu diria assim, Gilmar, em tese, pode levar a despedida por justa causa? Sim. Em tese, sim. Mas não é uma coisa automática. Assim como o Ministério Público explica que o empregador precisa tomar umas outras atitudes. Não a atitude pedagógica de advertir, punir, não é isso, não. A atitude de orientar mesmo, de conscientizar. Aí eu vi o professor Jarleno, com toda a sua empolgação, o seu jeito de ser, dizer o empregador não é pai do empregado. É verdade, não é. De jeito nenhum, não precisa ser babá de ninguém. Mas toda empresa tem responsabilidade social. E essa responsabilidade conduz a esse trabalho de conscientização. E isso é papel de todos, inclusive dos empregadores. Então, não é de se estranhar que se possa exigir que o empregador também exija a vacinação do seu empregado. É claro que a gente diz assim, mas qual seria o enquadramento legal? Porque se costuma muito fazer um paralelo entre a punição trabalhista com a punição realmente penal, criminal. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Não é? Então, qual seria esse crime? Olha, na medida em que se diga que a vacina é obrigatória e que o empregador lhe exige a apresentação da comprovação, uma das duas coisas aconteceu, ou indisciplina ou insubordinação. Insubordinação eu evito, porque a maioria dos tratadistas a referem como descumprimento de ordem de serviço. Mas seria uma indisciplina do empregado que não quer apresentar o seu atestado. Ou até aquele enquadramento que o professor Jarleno menciona da falta de habilitação para exercer. Quando para aquela atividade se exige a vacinação. O Ministério Público chega a dizer no final que só quando esgotado todos esses esforços é que se pode cogitar de uma rescisão do contrato. Eu imagino que em tese sim, mas eu fico também pensando, olha, não seria injusto isso? Gilmar, me diga uma coisa. Se você pode descartar o seu empregado porque ele se recusou a tomar vacina, por que só o empregado está obrigado a isso? Só aquele regido pela CLT. O justo seria dizer, então, se você é juiz, como eu sou juiz do trabalho, se você é juiz e se recusa a tomar vacina, deixa de ser juiz. Não é? Se você é médico e se recusa a tomar a vacina, deixa de ser médico. Já o empregado que se recusa a tomar vacina, pode ser despedido por justa causa. Então, deixa de ser empregado. É uma coisa que, em tese, pode, mas é injusto. Ainda perde direito, pode. Né? Em tese pode, mas é injusto. Então, a gente precisa pensar assim nessas coisas. Eu imagino que, na medida em que a vacina se torne obrigatória, o que não é nenhuma novidade, porque a obrigatoriedade de vacina já ocorreu. Não é uma novidade. Nem todas as vacinas são obrigatórias. Mas pode haver a imposição. O Supremo Tribunal, aliás, se diz que o Ministério Público teria tido a inspiração da decisão do Supremo, havida em dezembro, e o Supremo disse que pode haver a obrigatoriedade da vacina.
A vacina é direito de todos. Todo mundo tem o direito de se vacinar. Bom, e o Estado deve propiciar a vacinação da população. Em sendo direito, a vacinação pode ser compulsória, mas não pode ser na força, não é obrigatória no sentido punitiva, né? De pegar a pessoa e levar à força A força para receber policial. a vacina. Então, todos os outros meios indiretos que indicam a obrigatoriedade da vacinação podem ser utilizados. Olha, você não quer se vacinar, eu não vou poder lhe pegar a força debaixo de vara, na expressão forense, pegar a força e administrar a dose de vacina. Não posso fazer isso. Porém, eu posso dizer o seguinte: você não vai entrar em transporte público se você não apresentar o cartão de vacina. Você não vai se matricular numa escola se você não apresentar o cartão de vacina. Essa resistência à vacina você não vai conseguir o emprego também. Não é? Não é nenhuma novidade também. Nós temos ciência de que muitas mães, no meu tempo de criança, eu via isso muito, se recusavam, tinham temor da vacina, supondo que o filho pudesse adoecer e até ir a óbito. E muitas mães e pais só permitiam a vacinação quando eram obrigados a apresentar esse documento para poder matricular os filhos nas escolas. Não é? Então, essa resistência não é nenhuma novidade. É claro, e aí eu faço o meu comentário. Eu só não consigo entender como é que a gente pode controverter a experiência de institutos que têm dezenas de anos aí super respeitado, trabalhando, né? Fazendo pesquisas, apresentando vacinas. Como é que eu posso duvidar da Oxford? Como é que eu posso duvidar do Butantan? Como é que eu posso duvidar da AstraZeneca, da Pfizer? Então, na hora que a gente diz, mas fulano se sentiu mal e morreu, não há medicação, não há droga, não há nenhuma substância química que não provoque em alguém alguma reação adversa. Mas não existe um instituto de ciência que esteja contrariando as vacinas até aqui colocadas. Então, na verdade, é muito bom que todos nós tenhamos consciência de que a vacina é necessária e que nós mostraremos solidariedade na medida em que todos nos vacinemos. E tomara que o nosso governo seja capaz de propiciar a vacinação para todos em breve tempo, porque estamos com pressa disso. Já estamos com quase 250 mil mortes em um ano. Então, ou seja, respondendo diretamente, pode haver justa causa? Em tese, sim. A mim parece injusto que isso ocorra, porque seria somente o empregado que poderia ser punido. Mas, Gilmar, já que estamos aqui nessa conversa, e eu gosto de colocar mais uma pimentinha para a gente debater e refletir a respeito, nós sabemos todos que cometem justa causas empregados, mas também empregadores. Não é? Sim. Então, há fatos praticados pelos empregadores que levam à justa causa, ou seja, ensejam pedido de rescisão indireta pelo trabalhador. Indireta. Artigo 483. Então, me diga uma coisa. Trabalham lado a lado patrão e empregado. Lado a lado. Me diga um pequeno negócio citado por a borracharia, que o doutor já mencionou, a sorveteria de Dona Maria, essas coisas. E um trabalhador muito zeloso da saúde sua e da sociedade se vacinou. E o mas empregador? O seu patrão se recusa a se vacinar. O que você acha? O que nós devemos pensar? Esse trabalhador tem o direito de pedir rescisão indireta do contrato? Será que dá para enquadrar ali, correr perigo de mal considerável?
perigo manifesto de mal considerável. Será que A dá mim- para enquadrar ali? A mim, parece absolutamente factível isso. Dizer que, olha, se é que a vacina se torna obrigatória, o empregado está correndo perigo manifesto de mal considerável. A Covid está matando muita gente, né? Você pode enquadrar em outras alíneas, não cumprir o empregador obrigações do contrato. O contrato. Qual seria? Porque o empregador é obrigado a manter ambiente saudável Saudável. não é para o seu trabalhador, manter um ambiente saudável de trabalho. E se E ele se o não empregador- mantém, ele descumpre. E se o empregador Ele não está descumpre essa vacinado, obrigação. ele pode prejudicar aquele ambiente, né? Pode provocar uma doença no seu empregado, nos seus trabalhadores. Claro que isso não ocorre em empresas grandes, que o empregador está geralmente longe, mas pequenas empresas, o empregador ao lado do seu empregado. Ou seja, então, na medida em que a gente admita a possibilidade de despedida por justa causa do empregado que se recuse a vacinar-se, seremos obrigados a aceitar também que o empregado possa pedir rescisão indireta na medida em que o empregador se recuse a tomar a vacina. Claro, naqueles casos em que o empregador trabalhe lado ao lado do seu empregado. Bem interessante. É só- Eu fico aqui imaginando no processo de admissão, né? Quando ele foi admitido. Cadê só o comprovante de vacinação? Tá bom, deixa eu ver o comprovante de vacinação também do senhor aí, porque senão não vai dar certo. Pois é. Pois é. Na hora que ele disser isso, o patrão vai dizer: você já está despedido, pode ir embora. Você é de Não esquerda, vou lhe você é mostrar mesmo não e problemático. pronto. Você é problemático. Não vou lhe mostrar mesmo não e vai ficar por isso mesmo. Tá aí, pessoal. Outro ponto de vista aí, viu, doutor Genô? Muito interessante. O outro lado da moeda, né? Muito, É o muito, outro lado. muito, muito bom. Muito bom, muito bom. Tudo partiu da nota interna do Ministério Público, que, na verdade, não diz demita por justa causa. Ele orienta para que o risco do contágio seja incluído no programa de riscos ambientais, o PPRA, PPRA. e que a vacina seja inserida no programa de controle médico de saúde ocupacional. Né? Então, era essa a orientação. E no final é que ele chega a dizer, bom, se tudo se esgotar e não houver nenhum jeito, bom, aí realmente o caso é de despedida por justa causa. O senhor já imagina daqui penso. a um tempo? O senhor já imagina daqui a um tempo, daqui a um ano, talvez, 1 ano e meio, começar a chegar lá, cair no colo do senhor esses casos? Já imaginou? Eu já imagino. Muito provavelmente acontecerão. Mas daqui até lá, os nossos pensamentos estarão mais apaziguados. Eu já terei colhido as lições dos mestres, né? Terei conversado um pouco mais, debatido o assunto. E acredito que, então, com a permissão de Deus, as decisões haverão de ser só pesadas e tomara que sejam justas. Perfeito, perfeito. Doutor Genô, nem preciso agradecer tanto, o senhor sabe da imensa admiração, né, que tenho pelo senhor, respeito, né, fã declarado dos conhecimentos, da forma de transmissão, da simplicidade, da clareza, né, da forma, da maneira de se expressar do senhor. Se quiser dar uma canjinha também aí de música, pode ficar à vontade. Doutor Luciano Martinez é o próximo convidado, mas eu acho que ele não vai ligar. Acho que ele vai até gostar que o senhor deu uma canja aí. Doutor Luciano toca violão muito bem. Então, qualquer dia eu vou marcar uma live pelo YouTube pra gente fazer uma voz e violão aí, viu? Fazer um happy hour. Seja professor, muito obrigado. Luciano, muito obrigado professor mesmo. Gilmar, muito obrigado. Digo eu, devo fazer coro àquelas declarações do professor Jarleno, do seu empenho, reconhecer o seu trabalho nessa área que realmente tem sido, vamos dizer assim, notável.
e nessa luta de levar conhecimento às pessoas. Muito bacana, parabéns. E um grande abraço ao doutor João Alberto I, não foi isso? João Paulo. Doutor João Paulo, secretário de Trabalho. Jarleno, meu amigo, grande abraço. Professor, meu colega e amigo, irmão, Luciano, seja muito bem-vindo. E agora sim, o hiato se encerra e a turma volta a sorver de um bom vinho. Vamos lá. Dando continuidade Grande ao bom abraço, vinho, cara. né? Valeu, professor. Forte abraço. Até lá. Que participação, né? Como a gente fala, mestre é mestre, né? E vou convidar mais um outro aqui agora. Doutor Luciano Martinez, que é juiz do trabalho, doutor e mestre em Direito pela USP, também é professor da UFBA, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, dentre outras várias qualificações, conhecimentos, títulos, vários livros publicados. E ele também, claro, não fugiu do convite, como sempre aceitou, vai dar lá o ponto de vista dele, com certeza muito bem fundamentado, tem um excelente oratório, nosso querido Luciano. E então, meu querido, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que tá? Prazer, Tudo obrigado ótimo. pelo convite. Parabéns a Agenor pelas sábias palavras, né? Pensamento muito cartesiano, organizado. Eu não tive a oportunidade de assistir tudo, até vou assistir depois, né? Certamente isso vai ficar gravado, mas parabenizo a sua iniciativa de falar sobre um tema que vai render muito. Me lembro que há alguns meses passados eu fazia uma exposição sobre direito do trabalho aplicado, direito previdenciário aplicado às relações de trabalho, e eu dizia na palestra, as pessoas, se quiserem, podem voltar e dizer, gente, olha, a gente agora não está discutindo isso, mas a temática relacionada à obrigatoriedade da vacinação vai ser imensa assim que a gente tiver vacina. E de fato, estamos aí com essa confusão imensa, e eu te digo sem sentido, mas tudo bem, faz parte. As pessoas, quando não têm vacina, estão doidas para ter. Quando tem, já estão começando a ter algum tipo de reação em relação a ela, porque dizem que vão se transformar em jacarés ou sei lá o quê. Enfim, não é nada de diferente do que se faz naturalmente, né? Pessoas querem as coisas e quando conseguem ficam questionando e realmente vão tomar a vacina. E aí, doutor, no seu ponto de vista, o fato do trabalhador recusar a vacina quando disponível, amplamente claro, pode resultar numa demissão por justa causa? Essa pergunta a gente tem que estar sempre respondendo com muita cautela, tá? Porque, primeiro, assim, eu vou falar como cidadão, não como magistrado, porque cada caso é um caso, cada caso encontra suas justificativas para que um indivíduo possa ou não vir a ser dispensado por justa causa, por falta grave. Mas o que me parece indispensável saber, anotar aí, é que no Brasil, ao menos no Brasil, existe uma lei que muito claramente declara a compulsoriedade da vacinação. Eu me refiro à primeira lei aí da leva da Covid-19, a lei mais importante que a gente tem sobre a matéria, a lei do ano. Aliás, eu fiz uma retrospectiva sobre o ano de 2020 e eu identifiquei que essa foi a lei do ano, porque ela tem muita matéria, ela foi a lei do ano. A lei mais importante do ano de 2020 foi a 13.979. Eu lembro dela. De 6 de fevereiro de 2020. Essa lei é a lei que trata sobre todos os principais delineamentos que dizem respeito à Covid, e o texto dela é muito claro. Se você ler o artigo 3º, letra D dessa lei, você vai ver que existe sim uma previsão de determinação de realização compulsória de vacinação e de outras medidas profiláticas. Isso não é de se duvidar. E tem mais. Essa lei ela foi submetida ao filtro da constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre ela,
tanto em uma ação declaratória de inconstitucionalidade que questionava a não aplicabilidade da vacina por questões mesmo de insegurança, de incerteza, mas também por questões filosóficas, por questões religiosas. E o Supremo Tribunal Federal foi acachapante em dizer que essa lei ela é constitucional, ela tem constitucionalidade. Só para que os interessados anotem, a ADI 6585 e a 6587. E também a gente teve também uma discussão em sede de recurso extraordinário, mas essas disposições do Supremo, pelo menos no território brasileiro, indicam que a vacinação é compulsória. Tem escrito compulsória na lei, tá? Aí a gente vai discutir sobre a semântica de ser compulsória ou obrigatória. Eu acho que é uma filigrana, tá? Porque o Supremo disse, ok, você pode condicionar o exercício de direitos na medida em que você tenha ou não sido vacinado, tal qual existe com o voto. Se você vota, você tem alguns direitos de cidadão. Se você não vota, não exerce essa porque é uma obrigação no Brasil, você não tem direitos de cidadão. Tá? Alguns, né? Não são todos. Isso. Lhe são retirados alguns direitos. Da mesma forma, pagamento de tributos e outras obrigações. Então, o que eu quero dizer é que, no Brasil, ninguém vai estar pegando no braço de um mendigo ou de uma pessoa, um morador de rua, para poder ele tomar vacina ou segurar ele à força para ele ser vacinado. Não, isso não é o que se propugna como compulsório ou obrigatório, mas sim uma relação entre a realização da vacinação e a manutenção ou aquisição de direitos. Não se espante se, porque está claramente identificado como constitucional, se os editais para concursos públicos exigirem prova de vacinação. Verdade. Enquanto não dá para exigir, meu caro Gilmar, porque a vacinação ela não adquiriu status de universalidade. Tá? Então, por exemplo, eu acho que nesse momento, isso que eu falei de cautela, não pode nenhum empregador dizer, olha, você tem que se vacinar, cadê sua prova de vacinação? Se você não trouxer sua prova de vacinação, eu vou te despedir por falta grave. Se ninguém tem a vacinação, essa situação somente vai acontecer quando a gente estiver diante de um cenário em que a vacina seja um bem imediatamente desfrutável, disponível, amplamente disponível. E sem nenhum tipo de restrição ao acesso, né? Eu acho até mais seguro que essa história de justa causa só venha a ser questionada por qualquer empregador um pouco mais adiante. Agora, né? Agora não é hora. Agora é hora de quem puder se vacinar, se vacina, quem não quiser, reflita, porque ainda você não vai ser despedido com justa causa, porque você ainda não está dentro daquela condição da universalidade. Mas você tem mais de 80, suponhamos, algum empregado, e você já poderia ter se vacinado. Mas nem para estes a vacina é considerada como universal. Uma outra particularidade que a gente tem que destacar é que a vacinação, ela tem sido considerada como um elemento de obrigatoriedade em relação ao recebimento do salário família. O salário família, ele se mantém apenas se os pais mantêm a carteira de vacinação dos filhos. Por que isso? Porque se entende, e a gente tem uma série de manifestações de tribunais de justiça, nesse sentido, que é uma obrigação dos pais zelar pela saúde dos filhos. Eu não sei qual vai ser o grau de reflexão que essa exigência de vacinação vai ter. Mas, assim, no âmbito da relação de emprego, acho muito possível que, primeiro, se exija realmente a vacinação para fins de continuidade da manutenção do indivíduo dentro do emprego. Essas soluções aí, que são soluções contemporizadoras, elas precisam ser estudadas, analisadas. O indivíduo não precisa dizer no trabalho quais são as razões em virtude das quais ele não pode vacinar. Ele só precisa trazer um documento médico, um atestado, que o médico diga que fulano não pode vacinar. Se tiver um documento dizendo que fulano não pode vacinar, não precisa dizer que é por alergia,
Não precisa dizer que é bom. Não importa. Isso é, efetivamente, uma intimidade médica. E a intimidade médica não precisa ser revelada, apenas informada ao empregador que não tem condição de haver vacinação para aquele indivíduo. Pronto, acabou. O empregador não pode dispensar esse indivíduo. Não tem condição de fazer. Em relação aos filhos, a mesma lógica, né? O oferecimento do salário família, ele fica condicionado à vacinação. Mas se o filho tem uma alergia, algum processo assim, a coisa fica um pouco até mais difícil, porque a gente tem normas administrativas que dizem, olha, se não tiver com a caderneta, ok, não se paga, suspende somente, atualiza, paga até o retroativo. A gente tem na legislação previdenciária, Gilmar, um dispositivo muito interessante, que a gente não encontra ele, eu vou até verificar aqui o número, na própria lei 8.213. 13, lei de benefício. Ele não encontra um correspondente em nenhuma outra legislação brasileira, que é uma ressalva, tá, à objeção de consciência que as pessoas têm de fazer transfusão de sangue e fazer cirurgias. A norma é muito clara, dizendo que o segurado... Artigo 101, né? 101. O segurado em gozo de... Agora não mais auxílio doença, mas... auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria, definitiva. E o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação por ela prescrito, custeado e tratamento dispensado gratuitamente. Vacinação é tratamento, tá? Aí coloca uma vírgula, exceto... Ele bota a exceção. O tratamento cirúrgico e a transfusão de sangue, que são ativos. Então, até mesmo a legislação previdenciária que se preocupou com isso, facultou apenas a cirurgia, por ser mais invasiva, e também a transfusão de sangue por objeções de consciência. Não falou da vacinação em momento nenhum, não existe nenhum registro sobre a vacinação como alguma coisa que se deva... O dispositivo, artigo 101, da Lei 8.213 de 93, correspondente também no Decreto 3048. E por que eu estou chamando a atenção dessa particularidade? Porque nesse momento, meus amigos que me assistem, que me veem, a gente precisa sempre fazer uma correlação entre risco e perigo. Por quê? Porque alguns vão dizer assim, mas não se exige nenhuma outra vacinação. Porque o Brasil não está vivendo uma pandemia ou uma crise sanitária com nenhuma outra doença. Né? Não existe nenhuma outra moléstia que imponha isso e que tenha produzido tanta sangria nos cofres públicos, na própria economia privada. Bom, quem for o administrador de empresa que vai dizer que a pandemia do coronavírus não gerou nenhum tipo de prejuízo, está em outro planeta. Tá? Porque gerou muito prejuízo, gerou muito dano e gera muito dano. Então, assim, o que seria o risco? O risco é um quantificador de obstáculos para o sucesso de alguma coisa. E quanto maior o risco, mais próximos do perigo nós estamos. Sim. Nós estamos muito próximos do perigo. O grau de risco é muito elevado. E isso justifica que, de forma diferente daquela que já se aplicou no direito, nós estejamos, sim, na expectativa de que as pessoas se vacinem. E se, no ambiente de trabalho, tendo universalidade de vacinação, disponibilidade das doses e tudo mais, e o empregado não quiser assim atender, acho que ele está violando alguns dispositivos sobre os quais eu posso falar daqui a pouco, mas eu tenho que te deixar falar também. Não, pode continuar, eu estou adorando o ponto de vista, a linha de raciocínio. Pode falar o dispositivo, a Lei 13.979, eu lembro bem dela, saiu logo depois do Decreto Legislativo 6. Aí, de fato, ele sai listando isso, até fala a questão do... muita gente questionou se era Ronaldo Falco. Ela trata de várias coisas. É ela que criou a interrupção contratual, criou uma hipótese a mais de interrupção. Deu a possibilidade.
por conta de situação de isolamento, quarentena. Ela também foi a responsável pela imposição por incisos adicionais, dispositivos adicionais do uso da máscara. Então, essa lei, que, segundo a minha concepção, é a lei do ano, a lei do ano. Vai continuar sendo uma lei muito importante para a gente. A gente não pode esquecer da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Mas pode continuar sendo de raciocínio. Eu estou só acompanhando aqui se tem algumas... ao comentário das pessoas, pode continuar sua linha de raciocínio. Estou adorando. Já vem. Eu falei que essa live hoje, acho que eu vou assistir, até eu mesmo vou assistir umas 10 vezes, porque toda hora vem um nó cego aqui com o ponto de vista que vocês trazem, né, que faz a gente já pensar de forma totalmente diferente, de forma totalmente mais ampla, né, de outro ponto de vista. Essa lei que eu estou me referindo, ela é uma lei que teve uma capacidade de premunir um monte de coisas. Ela é anterior ao decreto legislativo número 6. Legislativo. Ela é anterior. O decreto legislativo número 6 é um decreto que teve a finalidade fiscal, né? Foi de criar um orçamento da administração pública, dizendo que existia no Brasil uma calamidade pública que foi até estendida para outros efeitos, por uma decisão de Lewandowski. Né? Lewandowski, no final do ano, no dia 30 de dezembro, atendendo a uma ação que foi aflorada por um desses partidos políticos, ele reconheceu, ele identificou a possibilidade de continuidade daquilo que a gente chama de regime de calamidade. Exatamente. Então, são tantas as variáveis que eu vi aí o Agenor, deixa eu colocar só uma tomada aqui para mim. Eu vi o Agenor mencionando sobre uma interpretação reflexa, sobre a qual eu ia falar também, mas ele já antecipou, eu achei muito bom, que essa preocupação ela não deve apenas estar na vida dos empregados. Ai, meu Deus, será que eu vou ser despedido se eu não tomar a vacina? Isso também está na preocupação dos próprios empregadores. Né? Será que o empregado vai ajuizar uma ação contra mim por eu ter mantido um meio ambiente inóspito? Tá? E a gente não pode esquecer da relação que tem mais pessoalidade do sistema jurídico, que é a relação de emprego doméstico. Tá? De nada adianta um empregado doméstico estar dentro de uma casa com um patrão que tem essas ideias sem sentido. Duas coisas podem acontecer. Primeiro, um pedido de despedida indireta, uma demissão forçada. Né? Esse afastamento compulsório que o empregado tem, ajuiza uma ação na justiça dizendo: não continuei porque o meu patrão disse que nunca vai se vacinar e eu não quero correr o risco de me contaminar. Eu acho razoável a ponderação de se dizer que o meio ambiente está realmente inóspito, é uma ponderação razoável, e pode-se pedir até uma indenização por dano ao patrimônio material por estar colocando em risco a incomunidade física, a incomunidade do indivíduo. Né? Só que isso vai, meu caro Gilmar, esmaecendo com o tempo. Porque na medida em que você seja um empregado e você esteja vacinado, a depender, é claro, da eficácia da vacina, a sua preocupação como empregado em não ver o seu patrão vacinado vai perder substância. Tá? Sim. Porque você está preocupado com o quê se você já é vacinado? Se você já... Então, assim, isso, é claro, tem mais importância na via contrária, a da vacinação do empregado. Porque o empregado, dentro de um meio ambiente, ele vai acabar produzindo uma difusão do adoecimento. Para os colegas que podem não ter sido vacinados, para os clientes, para os fornecedores. Então, assim, é uma preocupação um pouco mais importante nesse sentido. E a gente nunca pode esquecer, assim, o decreto legislativo número 6 foi de março, 20 de março de 2020. 20 de março. E a lei 13.979, ela é de 6 de fevereiro de 2020. Fevereiro, foi antes, foi. Ela se antecipou aí a um monte de coisas. Foi realmente uma antecipação até notável, mas ela se antecipou. E quando você vê a CLT, quando você analisa o texto da CLT, você vê que a própria CLT, quando fala sobre algumas obrigações que precisam ser cumpridas pelos empregados em situação meioambiental, eu vou me referir aqui
Deixa eu só entrar aqui na discussão certinha, que eu fiz uma barbeiradinha aqui. Deixa eu só encontrar. Pronto. Olha só, quando a gente lê a parte, o capítulo 5º da CLT, que é o capítulo da segurança e da medicina do trabalho, a gente vê lá algumas disposições gerais, me refiro a partir do artigo 154. E mais adiante um pouquinho, você vê um dispositivo que tem, assim, 157, cabe às empresas. E as empresas têm obrigações sob o ponto de vista da saúde ocupacional. A empresa não pode deixar de fazer. Aí tem assim, o 2, instruir os empregados através de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidente de trabalho ocupacionais. A doença ocupacional é a doença pega no trabalho, né? Que foi produzida ou doença do trabalho ou doença ocupacional. Profissional do trabalho. Então, se o empregador tem que instruir, aí ele instrui, né? Ele diz, olha, tem que tomar a vacinação. O empregado não faz. Tem uma disposição muito clara que é no artigo seguinte, no artigo 158, fala, cabe aos empregados. No item 1, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções que está no item 2. O empregado foi mandado tomar vacina para não contaminar o ambiente. Tem disponibilidade de vacina, isso é importante, tem que ter disponibilidade, senão não adianta fazer portaria dizendo o que vai fazer. E nesse mesmo dispositivo, meu caro Gilmar, existe ali, no parágrafo único, a seguinte disposição. Constitui ato faltoso do empregado a justificada. Aí aparece a observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do inciso 2º do artigo anterior. Certo? E tem mais, ele também tem que colaborar com a empresa na aplicação de dispositivos que dizem respeito a isso. Então, o que eu acho é que fica uma situação muito difícil para quem quiser manifestar essa ideologia. Porque, como disse a Genor, a gente não está lidando com empresas que começaram a cuidar de vacina ou a produzir vacinas ontem, não. A gente está lidando com institutos extremamente sérios e a vacinação não vai produzir, acredito, né? Eu estou falando isso... Transformar ninguém em jacaré, né? Eu acho que tem muito na cabeça das pessoas, né? As pessoas têm muito uma lembrança, assim, um pouco da síndrome da talidomida, sabe? A talidomida foi uma substância que foi administrada até muitas mulheres gestantes usaram e os filhos tiveram problemas congênitos, né? Então a gente evidencia diante dessa situação um temor que muita gente referencia a síndrome da talidomida. Até pouco tempo a gente tem gente recebendo pensão vitalícia dos vitimados pela talidomida. Então, talvez essa lembrança venha muito na cabeça das pessoas. Pô, será que eu estou tomando um remédio que vai produzir efeitos teratológicos? Eu, inclusive, acho, sinceramente, um erro do ponto de vista meu como cidadão. Se eu fosse uma mulher e tivesse gestante, eu não tomava. Sabe? Eu não tomava e acho que qualquer médico poderia aboná-la. Porque durante a gestação, a mulher não pode tomar qualquer coisa pode impactar de forma definitiva no nascimento da criança, né? Nada. Até um mosquito fez aquele bagunça toda que fez. Né? Imagine só uma dose de vacina com vírus inativado, etc. e tal. Então, eu acho que algumas coisas precisam ser cuidadas. Olha só, tem aqui visitas de tanta gente interessante. Eu estou acompanhando aqui. Ana Silvia e Silvia Sampaio, a dupla... Está cobrando um livro aí, o Luiz Madeira está cobrando um livro, viu? Como? A professora Jussara. Olha só, que tanta gente boa. Gente, olha, eu queria só falar para vocês que eu tenho um grupo de discussão no Telegram, que eu coloquei já essa discussão, tá? Eu coloquei essa discussão lá. No Telegram eu faço até, sabe, Gilmar, eu faço algumas colocações com voz, tipo assim, meio que fosse um podcast. Eu antecipei essa coisa do Clubhouse. Então, eu falo por voz. Então, quem tiver interesse, pode mandar para mim um direct, que eu mando o link. O direct no Instagram. Meu Instagram é @LucianoMartinez10, que é esse que aparece aí com você. Isso.
Aí manda um direct e eu mando o link Convite. do meu grupo de estudos lá no Telegram. E é isso aí. Tem muita coisa ainda para dizer, mas olha só. Vou colocar aqui para entrar lá de gaiato também. Pelo menos eu quero ouvir a discussão do povo. Eu vou mandar um convite também para eu entrar. Pelo menos eu fico acompanhando. Mesmo, olha, vai ser muito bom. Eu vou até ver uma forma de a gente... Olha, Marcos Guimarães. Esse aqui é um doutor, é uma autoridade médica aí, que está aqui também, é o Lauro de Campos. O Lauro está em todas. Silvia, olha só como é que ela é legal. Poxa vida, Silvia. Gente, quem quiser participar também ao vivo, pode... Avisa aí nas perguntas que depois do doutor Luciano eu posso convidar sem problema. Tinha um procurador de trabalho mais cedo também. Agora que o Instagram liberou a live por mais tempo, dá pra gente fazer. Já temos 1h30 aqui, ficou aí 140, 200 pessoas. Doutor Bernardo, que é procurador do trabalho também, estava aí agora há pouco, colocou o ponto de vista dele, que era contra a demissão por justa causa, por negação da vacina. E ficou bem interessante. Essa coisa de ser contra ou a favor não é tão simples. O Ministério Público, quando fez a nota, eu acho que o Ministério Público tem sido muito cuidadoso. Ele, no momento que fez a nota, ele ele usou a expressão última ratio. Ou seja, na última das... Passe tudo isso aqui, né? Não tem jeito. No último dos casos... tem que desligar por ato faltoso, porque se você dá para o empregado a oportunidade, justifique. Não tem justificativa, eu não quero tomar mesmo, o problema é esse. Não dá, né? É uma situação realmente muito difícil. A vacina está disponível, várias pessoas já tomaram, a gente não teve notícias, porque se tiver qualquer pessoa que tiver qualquer coisa com uma dessas vacinas, vai sair no cenário jornalístico como notícia de primeira capa. As pessoas que tomaram até agora, a gente não teve nenhuma notícia. Eu conheço pessoas que tomaram. Eu não evidenciei ninguém. O Lauro de Campos pode gerar essa causa. Sobre isso. Ela quer um sim ou não. Olha, eu acho, assim, eu respondo, como usando as palavras do Ministério Público, porque elas foram palavras cuidadosas, como última ratio, é possível, sim, que haja uma justa causa. É possível, mas a gente tem que interpretar um monte de variáveis, tá? Não dá para a gente considerar essa resposta assim, apressada, assodada, não, manda para a rua com justa causa. Não. Marcos já colocou outra pergunta aí, já questionou. E quem não tomar por conta da religião? O Supremo se manifestou sobre esse tema. Também. O Supremo disse que nem nessa particularidade existe espaço para que você possa apresentar uma objeção de consciência, por liberdade religiosa. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Está bem acima disso tudo, né? A gente nunca viveu no Brasil, num Brasil onde você tenha um desenvolvimento, num Brasil e num mundo onde você tem um desenvolvimento tecnológico, a gente nunca viveu uma crise sanitária dessa natureza. Vocês vão falar, mas teve a peste negra lá na década, sei lá, no século, na Idade Média. Mas teve a gripe espanhola. Gente, naquela época a gente tinha um incipiente desenvolvimento dessas técnicas, né, de tratamento. A vacina é uma coisa relativamente recente, né? Ela começou com a vacinação da varíola, né? Eu até fiz um post lá no Instagram sobre a etimologia da palavra vacina, né? Que vem de vacuna, vem de vaca, né? Porque se fez uma primeira aplicação da vacina de varíola em uma pessoa que lidava com a vaca, né? Com a varíola vacuna. Ela contraiu a varíola vacuna, a varíola de vaca, e aí foi retirado, né, da pele, né, dos ferimentos próprios da varíola, um pouco de material, e com esse material foi feita a vacina da varíola. Então, por isso, a gente até hoje
utiliza a referência vacuna, né? Vacina. Vacuna. Por isso que a gente fala de Coronavac. VAC. VAC de vacuna. Interessante. Eu sempre acompanho os seus posts sobre a etimologia de algumas palavras. Eu acho muito interessante mesmo. Dulce Carmo colocou aqui o que o primeiro convidado, João Paulo, que é auditor da Secretaria de Trabalho, tinha colocado. Se não seria interessante primeiro seguir aquela escala de advertência, suspensão, para depois justa causa. Ela afirmou que você é muito precipitado em dar justa causa logo. Não, veja só. Mas ele defendeu justamente seguir todo o rito, né? Veja, o gradualismo, você não precisa passar por advertência, por suspensão, para você aplicar uma justa causa, evidentemente, né? Mas, durante esse processo de aferição, você fazer isso. E é até aconselhável que faça, mesmo porque não existe uma distância de tempo entre uma ocorrência e outra. Isso você pode fazer rápido. Então, o empregado não vacinou, você adverte. O empregado continuou sem vacinar. Passou uma semana. Aí você pode fazer a suspensão, mas todo esse processo, ele somente pode acontecer se a vacina estiver disponível e se o cara não tiver justificativas médicas. Se ele tiver justificativas médicas, a gente não chega nem na etapa 1. Não vai ter nem advertência. Tem nada. Tem nada. Já está levantando a campanha aí, doutor Luciano no STF. Né? O pessoal gosta de uma resenha. Luciano, fala um pouco aí sobre mais uma edição do seu livro, é isso? Sim, saiu a edição número 12, né? Eu até costumo brincar que o número 12 é um número que demonstra ascensão, né? Até os números sequenciados, 1,2, né? É um número da completude, né? 12 horas diurnas, 12 horas noturnas, 12 meses do ano. O número 12 está muito presente nas nossas vidas e a gente tem aí o número 12 para nos contemplar com essas discussões todas que aconteceram no ano de 2020, né? Tudo que aconteceu sobre os assuntos relacionados à legislação, que vai ter muita ação, né, baseada em fundamento que foi criado com a legislação de contenção à Covid-19. Então, ela está totalmente atualizada. Madeira, é engraçado. Está totalmente atualizada, está totalmente em dia e até mesmo com esses assuntos que a gente está aqui analisando e estudando, ela está toda... Que ótimo. E tem uma grande vantagem na edição número 12, que a partir de agora, da edição número 12, foi implantado um sistema que é chamado de BAS, B-A-A-S, que é Book as a Service, o livro como um serviço. Então, quem compra o livro vai ganhar também uma atualização do próprio livro meio que online, ou seja, meio que não, online. Na medida em que eu for atualizando o livro, eu vou mandando as atualizações para essa plataforma que é chamada Saraiva Conecta e as pessoas vão ficar. Então, todos os novos temas eu escrevo na atualização e mando para a plataforma. E tem questões de concurso, procurei fazer uma forma bem... Muito interessante, né? De contato com as pessoas, né? Com arquivos de voz, vídeo, coisas assim. Onde é que o pessoal pode adquirir esse livro, Luciano? Olha, quem está fazendo o lançamento é a Amazon. Então, a Amazon está fazendo sem frete, ou seja, frete grátis, e com um desconto de, eu não sei exatamente quanto é que é, mas o livro fica o mais barato dos livros, dos cursos de Direito do Trabalho do mercado. Você pode ter certeza que você pode comparar. A gente até teve, eu e a Saraiva, né, nós tivemos até a honra, né, de estar no topo da lista dos mais vendidos. E assim, é claro que a gente entra, sai, né, isso muda muito, né? Mas estivemos ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Está muito barato. Entre os mais vendidos. Estou vendo aqui, né? Demonstra uma boa receptividade, mas é um trabalho bem feito. É um trabalho que já não é de ontem nem de agora, é um trabalho que já tem tempo e é um livro já consolidado.
Tá apenas, gente, R$ 136 na Amazon. Acabei de ver aqui agora, 16ª Abaixou, edição, foi? 2021. Abaixou, tava um pouquinho mais, né? Você tá vendo Tava aqui, aqui de 189 por 136. rapaz, baixou mais ainda, que bom, ótimo. Tá aqui. Era 160. Já vou comprar aqui também, viu? Ah, que bom. Olha, eu acho que é uma obra bacana, bem feita, bem organizada, totalmente atualizada. Dificilmente eu faço uma atualização muito cuidadosa que eu faço durante o ano, né? Então, muito dificilmente você vai encontrar alguma coisa que esteja com alguma incongruência de desatualização. É um trabalho muito cuidadoso. É como um filho, né? Cuidar. Se tivesse que vacinar, eu estava vacinando o livro. Pois é. Agradecer mais uma vez e sempre por estar sempre aceitando meus convites, né, de participar. A gente já fez uma live muito boa, tá lá salva também no GTV, bem interessante, em plena pandemia. E mais uma vez sua excelente participação, com comentários bem consistentes, bem fundamentados, abrindo mais a nossa visão sobre esse ponto de vista, citando textos legais que até então ninguém tinha colocado. Isso enriquece ainda mais a discussão, né? E muito grato mesmo por ter estado o convite. E, claro, quando precisar, as portas sempre estarão abertas. A gente está aí com 120 pessoas mais ou menos assistindo. Não tenho dúvida que em menos de uma semana a gente bate 3.000 visualizações. Vai ser bem interessante para a classe, seja para a classe da área de advogados, como contadores, gestores de RH também que nos acompanha. E minha admiração e minha gratidão por aceitar o convite. Obrigado, meu querido amigo professor Gilmar Mendes, que tanta gente acha que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Mas em conhecimento você empata com ele, em simpatia você ganha de lavado, tá? Então, muito obrigado pelo convite e eu me coloco à disposição. Os outros que estão mandando mensagem, o pessoal que está mandando mensagem, quiser pode falar comigo no Instagram, @LucianoMartinez10, eu respondo às vezes até com voz, para você saber que sou eu mesmo que estou falando, tá? E eu agradeço de novo a atenção. Bom, quem não... Gente, a live vai ficar gravada aí, claro, quem quiser assistir. Os Instagrams de todo mundo também tem no cardzinho que a gente está divulgando. Tem um card do Luciano, tem de Agenor, tem de todos. Compartilha a live aí com os alunos, como alguém já colocou aí, com os amigos, com os colegas. E certamente foi muito esclarecedor a participação de todos, contribuiu muito para a discussão. Claro que daqui a um tempo a gente deve fazer outra live similar a essa, diante da universalidade, vamos dizer assim, da vacina, das possibilidades, de repente, os primeiros casos que chegaram lá para o doutor Luciano, para o doutor Agenor também, como foi que ele decidiu, fica essa curiosidade de saber o que é que ele usou como referência para aquela decisão, e imensamente feliz mesmo por hoje. Hoje isso vai demorar um pouco, porque não tem vacina, né? Talvez daqui a um ano e meio, de repente, chegue esse caso. Isso, né? Porque fica muito longe. Eu espero que o Brasil resolva o problema de vacinação, né? Porque, assim, apesar de toda essa polêmica que a gente ouviu aqui, né? E que a gente tá vendo as pessoas querem vacinar. Grande parte das pessoas quer vacinar. Grande parte deseja ser vacinada. Sim. Então, como é um bem escasso, né? Talvez isso se deva à escassez. E quando a gente tiver muita vacina, talvez esse assunto volte à tona. Mas, por enquanto, a gente não tem muita vacina e não tem vacina nenhuma. A gente tem que ter. E tá aumentando a corrente aí para você lá no STF. É brincadeira, só isso. Gente, eu agradeço. Vocês são ótimos. Luciano, satisfação, gratidão. Até breve. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Gente, que live, hein? Que live. Só aguardar alguns minutos. Quem quiser participar, manda o convite aí. Tem alguns convites aqui. Eu não sei se de fato era para participar ou se mandou sem querer. Quem quiser participar, coloca aí no chat, que a gente convida. Se quiser colocar seu ponto de vista, sua opinião. O procurador do trabalho, o Bernardo, que estava aí, se ainda estiver,
Coloca aí no chat que ainda está, que a gente faz o convite aqui para participar, sempre de grande valia, não tenho dúvida. Terry Calazans, Ana Aroilton e Deise estão com convite pendentes aqui. Caso que tenha alguém que queira entrar ao vivo e colocar seu ponto de vista aqui, pode avisar aí no chat que eu vou estar acompanhando agora e já entra na hora, né? Já tem aqui praticamente 2 horas de live. A gente começou às 19h30, foi a live recorde de tempo que a gente fez, também com essa quantidade de convidados, né? E a gente teve, claro, que colocar uma certa limitação no tempo, porque de conhecimento eu não tenho dúvida que todos eles falariam muito mais tempo, né? Mas para não ficar 2, 3 horas de live, que seria bem interessante, por sinal, né? Para a gente ter mais conhecimento, ter mais bagagem, isso aí não faltaria, né? Conhecimento por parte deles. Então, quem quiser participar aí, entra aí para colocar o ponto de vista. Lauro, quem foi mais que estava falando aí que pra caramba, deixa eu ver aqui, que esse comentário foi subindo. Andréa, professora Jussara, se quiser também, coloca aqui no chat que eu já, Cíntia, coloca aí no chat que a gente já entra. Senão a gente encerra e vou deixar a live gravada, claro. Quem está nos meus grupos de ex-alunos, DP na veia, DP no sangue, nos grupos da pós também que a gente coordena, a gente vai estar mandando o link direto, vai ficar salvo aí no meu IGTV, não tenho dúvida disso, que vai ser uma das lives mais vistas, né? Aí nos próximos dias, semanas. Aparentemente as pessoas ficaram tímidas de participar ao vivo, sem problema. Cada nova recusa, novo fato. Pois é. Quem quiser entrar, avisa aí que quero, que a gente já convida para participar e para ampliar aqui a discussão, para colocar o ponto de vista, para que a gente possa ter aí mais informações, né? Para debater, para conversar, para discutir esse tema. Eu também acho, como o Luciano falou e o próprio Agenor também, um pouco cedo já para isso. Porém, como surgiu, a gente tem que discutir, né? A gente sempre traz essa questão aí à tona. Bom, todo mundo está com vergonha, não tem problema. Quem tiver interesse depois, eu pretendo fazer uma outra live com esse mesmo tema, talvez não semana que vem, mas daqui a uns 15 dias, um mês. E aí, quem tiver interesse, se pronuncia lá no meu direct, que a gente bola também algo similar aí, talvez pelo Zoom, no YouTube, ou talvez pelo Google Meet, para a gente possa colocar todo mundo de vez, fazer uma coisa mais calorosa, né? Imagina o Jarlema, não é? Que ele adora essa discussão calorosa ao mesmo tempo, mas tudo bem, fica para uma próxima. Eu quero agradecer a todos que permaneceram, que assistiram essa live aí. A quem chegou no meio do caminho, assiste depois. Quem chegou no início, assiste depois também. Eu, particularmente, vou assistir algumas vezes. Recebi um convite aqui de Luciano. Não sei se ele, de fato, quer participar, mas eu vou aceitar aqui. Caso queira, entra aí ao vivo. Aí ele recusou, deve ser sem querer. Ana Orailton também mandou. Estou aceitando. Se foi sem querer, recusa aí. Se foi querendo, entra aí para expressar a opinião. Ana Aroilton. Você lembra se viu essa, não, né? Eu acho que foi sem querer, então eu vou removê-lo aqui. Gente, valeu. Até a próxima. Espero que tenham gostado e certamente gostaram. Compartilhe essa live, repassa para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, que certamente vai ser de grande valor para todos. Um abraço, grande Diego, parceiro forte aí da Realiza. Até a próxima.